E, minha gente, no livro de hoje, ó, tá. Ele tem cara de autoajuda, tem cheiro de autoajuda, tem gosto de autoajuda, mas eu não sei se esse livro é de autoajuda. Olá pessoal, eu sou Pablo Souza, eu sou professor pesquisador e esse é o canal Lei e Poder, onde eu compartilho com vocês as minhas leituras e reflexões. Hoje eu trago para vocês a minha resenha do livro geral de Mark Manson. Antes da gente começar, eu já vou pedir logo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta e compartilhe. Assim você me incentiva a trazer cada vez mais livros para a gente ler juntos e refletir. Bom, pelo título a gente já vê que esse livro aqui não é para os fracos e que primam em demasia pelo politicamente correto. Mas vamos na fé, né? Bora encarar junto o desafio de descobrir se vale a pena ler esse livro ou se é melhor simplesmente mandar geral e jogar esse livro fora. De cara eu já fiquei logo receoso com o título do livro. Será que o autor estava incentivando a galera a desistir de tudo e focar só no lado negativo da vida? Mas aí que tá, quando eu comecei a ler, eu percebi que era exatamente o contrário. O autor estava tentando construir uma mensagem de esperança de forma bem humorada e eu diria até que irreverente. Bom, para falar desse livro a gente tem primeiro que falar sobre o estilo de escrita do Mark Manson, que é o autor daquele livro que é bastante conhecido, aí todo mundo já ouviu falar, que é A Sutil Arte de Ligar o Ele tem uma linguagem assim que é bem descontraída e direta, e nesse livro aqui ele mantém isso, certo? É como se ele estivesse conversando contigo, assim de forma bastante pessoal, e ele usa muitas gírias e expressões coloquiais. E aí eu já vou dizer logo, se você não é fã desse tipo de linguagem, talvez esse não seja a melhor opção de leitura para você. Mas se você curte assim um estilo mais informal, com certeza você vai pelo menos se divertir. O livro em si é dividido em 9 capítulos, cada um deles com um tema específico, certo? Mas o conjunto desses 9 capítulos se divide, na verdade, em duas partes. Na primeira metade do livro, Mark Manson vai tentar construir a narrativa dele mais ou menos assim, dizendo que o seu cérebro é dividido em duas áreas gestoras, que mais ou menos competem uma com a outra para dominar a sua vida. Ui, caiu. O meu tablet caiu. E aí ele vai lhe falar como é que essas duas áreas gestoras funcionam. A primeira dessas áreas gestoras é que seria o seu cérebro, vamos dizer assim, pensante. Ele se acha lógico e tenta justificar todas as suas decisões com bobagens como controle, adequação, educação, lógica, ética, etc. Toda essa grande baboseira. E já existe uma segunda, que é a sua área de gestão sensível, que é simplesmente instintiva e que não está preocupada em se justificar com qualquer que seja o argumento. Ela simplesmente toca o louco e, pasme, é ela quem domina a sua vida, quer você queira, quer não. Daí, nessa sequência, a gente vai para a parte do livro que eu particularmente mais gostei, que é onde o Mark Manson vai lhe mostrar as 3 grandes religiões que dominam a nossa sociedade, que são as religiões que se dividem entre as ideológicas, as espirituais e as religiões interpessoais. E não tem para onde fugir, meu amigo, minha amiga ou minha amiga. Seja você crente ou ateu, você tem sim um Deus a quem você presta veneração e subserviência. Seja você adepto de um Deus espiritual ou mundano, seja você adepto de um sistema político, seja você defensor do dinheiro, capitalista, socialista, liberalista, qualquer que seja a sua escolha, sim, você tem um Deus. Agora pode ser que simplesmente você não saiba que você tem um. E aqui eu vou até fazer uma casadinha com o último livro que eu resenhei aqui, que foi A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Quando você parte do princípio que todo mundo vai ter um Deus, todo mundo vai ter uma devoção e uma subserviência, não é muito complicado de você entender que não é à toa que vai ter gente que vai matar, morrer, invadir prédio público, dormir em barraca por um líder, certo? A narrativa de um líder é feita exatamente para falar diretamente, comovendo, instigando a parte mais ferrada e tretada da sua cabeça e despertar a chama da esperança que habita na parte sensível do seu cérebro. E quando isso acontece, acabou! Sua capacidade de enxergar o seu líder como um escroto vai para o espaço e você fica igual às ovelhas da Revolução dos Bichos de Orwell. Você vai ficar gritando, esperneando em frenesi à espera de um maná que jamais vai cair do céu para saciar a sua fome. E vou dizer mais, para mim o que pagou a leitura desse livro foi o que eu chamaria de o manual de construa você mesmo a sua religião. É uma lógica que é empregada desde os sacerdotes daqueles programas que passam de madrugada na TV aberta, a vendedor de marketing multinível,
vendedor de pirâmide financeira, vendedor de Bitcoin, sabichão sem noção do Twitter e, não à toa, líderes políticos. E aí você pensa, qual é a moeda que cada crença, sociedade, trambiqueiro, político, pastor, dono de bar tem para regimentar o seu bando de seu bando de seguidores para seguir a sua causa? Ela mesmo, jovem. Mais importante para o funcionamento da sua cabecinha do que o ar que você respira. A esperança. Porque quando uma treta acontece, quando a bagaceira aperta e tudo fica difícil, tretado, se você não tiver esperança, você vai simplesmente implodir. E sabe o que é pior? Você nunca vai estar satisfeito integralmente com a sua vida. Sabe por quê? Porque quando as coisas estão bem, você vai cair no tédio e a sua cabecinha vai começar a arrumar um problema, uma queixa, uma razão para dedicar a sua energia e ter esperança de contornar o caso. Porque sem esperança, meu bem, você não vive. Ou você acha que foi à toa que quando todos os males do mundo saíram de dentro da caixa de Pandora, somente a esperança ficou lá no fundo esquecida por tudo e por todos? Não, querido. Ou nas palavras do Manson, as coisas estarem não é o que faz com que a gente tenha esperança. A esperança é que exige que tudo esteja ao tempo todo para a gente ter com que se engajar. E ele vai ilustrar isso tudo, mostrando que a humanidade nunca teve tanta informação, tanto conforto e tantos bens disponíveis como nos tempos atuais. E mesmo assim, pouca gente acha que tem o suficiente ou que vive em tempos gloriosos. Todo mundo acha que está tudo ruim mesmo. E é isso. Por mais que a gente tenha de tudo, o mundo continua lascado, sofrendo com miséria, escravidão, aquecimento global, crises sociais e econômicas, e uma parte da humanidade está muito mais empenhada em desenvolver uma inteligência artificial do que em tratar de temas mais urgentes, como, por exemplo, acabar com a fome. Isso leva ninguém aonde? Isso nos leva para onde, não é? Não leva a nada. Na verdade, para muita gente, isso não passa de tema de esquerdochatice. Daí, na segunda parte do livro, ele vai falar sobre exatamente essa coisa aí da inteligência artificial. Eu achei assim essa parte um tanto mais sem graça, comparado com a primeira parte do livro, assim, achei até que dava para apartar e acabar o livro na metade, que para mim já tinha se pagado, beleza? Mas talvez isso seja porque eu acho, na verdade, que a inteligência artificial vai ser a grande força que vai dominar o mundo, né? Eu acho mesmo que ela é quem vai ser a grande responsável por dar fim a nós enquanto raça humana, como nós nos conhecemos hoje. Será que eu estou sendo fatalista? Será que eu estou sendo dramático? Talvez, mas é meu modo de pensar e eu tenho um. Eu gostaria até, inclusive, de saber qual é o seu. Deixa aqui nos comentários, vai ser super divertido. Voltando aqui para o livro, algo interessante é que o autor vai usar exemplos pessoais e de outras pessoas para ilustrar os seus pontos de vista. E isso em si torna a leitura bastante envolvente. E uma coisa que eu achei ótima foi a forma como Manson escreve, e ele é assim impiedoso, ele sempre nos coloca como responsáveis pela nossa realidade. E daí que nós vamos para as entrelinhas das minhas reflexões de forma geral sobre o livro. Vejamos. Muitas vezes a gente opta por fugir das nossas responsabilidades e joga a culpa da situação tretada da nossa vida na esperança que a gente tem nos outros, em Deus, no universo, num líder político, enfim, em qualquer outra coisa, menos sobre as nossas costas. Só que isso é uma desculpa criada pela nossa cabeça para a gente ficar de boa e ter esperança que alguma coisa vai mudar no futuro. Quando na verdade o problema está na nossa falta de iniciativa, em permitir que outras pessoas façam da gente o que bem entender, nunca da nossa autorresponsabilidade. Isso pode se aplicar com seu parceiro, com aquele parente chato, com seu pastor, com seu chefe, com o gerente do seu banco. É muito mais confortável acreditar que sua vida está lascada porque um agente escroto externo está atuando contra você, do que assumir que o agente escroto que está atuando contra você é você mesmo, darling. Apesar de que isso também não muda o fato de que a galera aí de fora pode mesmo ser um bando de escroto, sabe? Aproveitadora mesmo. Mas aí eu identifiquei um escroto, e agora, como é que eu vou agir? Eu tenho aqui uma sugestão para você. Dê ao escroto exatamente o tipo de escrotice que ele lhe oferece. E aí você vai ver o BO pipocar. Sabe por quê? Isso sempre funciona. Um escroto nunca aguenta receber meia hora da escrotice que ele oferece para a humanidade. Ele sempre se acha uma vítima da escrotice que ele mesmo propaga. Ou seja, se você está desconfortável, amor, foque na força do ódio,
Assuma seus BO, mude sua situação. E se é para ter esperança em alguma coisa, tenha esperança em você mesmo. Seja você mesmo o seu próprio Deus. Até porque, às vezes, a gente precisa ter geral para descobrir o que realmente importa na vida. Refletir se aquela coisa, amizade, parente, parceiro, que a gente pensa que é importante, vale pelo menos 2 tostões, ou se é melhor procurar o que realmente importa fora daquela situação com outras coisas e pessoas. Ou seja, o que realmente é importante pra gente. Mas veja bem, isso não quer dizer que você agora que tem que ser escroto, certo? Isso não significa que a gente deve agir com indiferença ou com desrespeito para as pessoas e situações ao nosso redor. Não é nada disso. A gente deve apenas refletir se aquilo que está consumindo nossa energia e esforço realmente vale tanta energia e esforço assim como o que a gente tem dedicado. Agora, saindo das minhas reflexões para voltar para o livro de novo. No geral, é o tipo de livro que vai lhe fazer rir, refletir e quem sabe até mudar um pouco a forma como você encara a sua vida. Se você está enganchado com bobagens, lidando com momentos difíceis ou simplesmente se você quer se distrair e ler algo leve que talvez faça você se sentir um pouquinho mais inteligente, eu recomendaria que você desse sim uma chance para esse livro. De minha parte, eu confesso que no primeiro momento eu torci o nariz para essa literatura, porque esse não é em nada o tipo de livro que me agrada. Mas, depois que eu parei e li, eu até diria que eu me diverti bastante e eu repensei sim algumas coisas na minha vida enquanto eu estava lendo esse livro. Eu vou reler? Não. Valeu o investimento? Com certeza. Até porque eu paguei menos de 20 conto nesse livro em um dos grandes varejistas que atendem o solo continental deste Brasil varonil. Então, se você tiver de bobeira e você quer um livro que lhe dê assim uma sacudida, dedique aí algumas horas e dê uma chance e leia o pelo menos a diversão eu garanto. Então é isso, galera. Essa foi a minha resenha do livro do Mark Manson. E se você chegou até aqui comigo, eu vou lhe pedir novamente que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like e compartilhe também esse vídeo. Aproveite aí também e dê uma conferida nas outras resenhas dos livros que eu fiz aqui pro canal. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Até logo!